Polícia Federal prendeu hoje, domingo pela manhã, os principais suspeitos pelo episódio de Marielle Franco, mostrando que as investigações caminham para um final, uma vitória do governo Lula. E a família Bolsonaro, nesse momento, deve estar bastante tensa, porque apesar deles não terem relação direta com o caso Marielle, eles estão também envolvidos em toda essa situação. Porque a Polícia Federal suspeita que a principal motivação para o episódio Marielle Franco foi a expansão da especulação imobiliária provocada pelas milícias na Zona Oeste do Rio de Janeiro. Zona Oeste onde tem o quê? Rio das Pedras, onde as rachadinhas do Flávio Bolsonaro financiaram a construção de prédios pela milícia do Rio de Janeiro. Mas eu quero a sua opinião sobre esse caso. Bolsonaro deve estar tremendo assim como Flávio? Esse episódio todo é uma vitória para o governo Lula? Se você curtiu que o caso caminha para o fim, deixa o like e se inscreva no canal. Hoje, domingo pela manhã, a Polícia Federal deflagrou uma operação que prendeu, entre outras pessoas, 3 figuras principais que são considerados ali os mandantes do caso Marielle Franco. Domingos Brazão, que foi político do Rio de Janeiro e estava alocado no Tribunal de Contas do Estado. É Domingos Brazão considerado o principal suspeito de ser o mandante do caso Marielle Franco. A gente já estava com essa especulação do Domingos Brazão há um certo tempo. Depois também foi preso o irmão de Domingos Brazão, o deputado federal Chiquinho Brazão do União Brasil. Chiquinho Brazão, que em 2019 tinha o nome dele também especulado, ganhou o passaporte diplomático, ele e os filhos e a esposa, nas mãos do presidente ou do ex-presidente Jair Bolsonaro. E por fim, Rivaldo Barbosa, que foi o ex-chefe da Polícia Civil do Rio de Janeiro. E o envolvimento de um delegado ou de um integrante da Polícia Federal mostra que é muito possível que nós tivemos obstruções das investigações. Por que essa operação aconteceu justamente um domingo? Algo que é muito incomum, porque havia a suspeita, ou melhor, havia a possibilidade de algumas dessas pessoas fugirem. Então, para evitar fuga e também para provocar o efeito surpresa, houve a operação deflagrada em pleno domingo pela manhã. Os caras estavam, não ia falar indo à missa, né, porque esse tipo de gente não vai à igreja, mas eles estavam indo à missa como força de expressão e acabaram indo para a prisão. Essa situação é uma grande vitória do governo Lula, porque as prisões ocorreram dias depois do anúncio do ministro Ricardo Lewandowski da Justiça que a delação premiada de Rony Lessa tinha sido homologada pelo Supremo Tribunal Federal. Ricardo Lewandowski que fez o anúncio e ele foi muito criticado até pela viúva de Marielle Franco, dizendo que ele estava fazendo uso político da situação. Porque Ricardo Lewandowski estava muito pressionado por conta das fugas lá em Mossoró. Mas, pouco tempo depois, houve o cumprimento daquilo que ele prometeu, que era um avanço maior no caso Marielle, e nós tivemos aí algumas prisões sendo realizadas. E esse caso só avançou depois que o governo Lula assumiu. Ao longo de 4 anos, Bolsonaro teve condições de fazer alguma coisa e não fez absolutamente nada, cultivando especulações, cultivando teorias da conspiração e principalmente suspeitas contra ele. A gente sabe que Bolsonaro e seus familiares não possuem relação direta como mandantes do caso. Não possuem, mas eles têm relações com essa situação. A família Brazão é uma família muito influente politicamente, porque Chiquinho Brazão, deputado federal, tinham pessoas relacionadas, cupinchas, aliados, também em cargos no Rio de Janeiro, cargos no Legislativo Municipal. E o Domingos Brazão era conselheiro do Tribunal de Contas do Estado. Então existia muitos desdobramentos ou ramificações da família Brazão. O grande temor da classe política do Rio de Janeiro era que esse caso Marielle pudesse justamente se expandir para além da família Brazão em desdobramentos que poderiam pegar toda, ou melhor, uma parte considerável da classe política do Rio de Janeiro. Porque esse crime, pessoal, é um crime que envolve política, polícia e milícias do Rio de Janeiro. Por isso que ele demorou tanto para expandir. E por esse motivo também que a delação do Rony Lessa foi, assim, uma bomba para os políticos do Rio de Janeiro. E por quê? Qual é a principal motivação
hoje que é suspeita pelos investigadores? A expansão da especulação imobiliária pela zona oeste do Rio de Janeiro, provocada pelas milícias fluminenses. Tá? Qual era o lance? Marielle Franco queria que os terrenos daquelas áreas fossem destinados para a construção de moradias populares, gerenciados por órgãos públicos. Já a milícia queria regularizar um condomínio que ficava em uma localização ali na zona oeste. Marielle se opôs à milícia, a milícia foi e atirou da frente. Então o que nós conseguimos perceber? Que esse é um crime provocado pelo capitalismo. Porque você tem o interesse da população para a construção de moradias populares diante do interesse da expansão do próprio capital. As milícias do Rio de Janeiro queriam expandir o capital, mesmo que de modo ilegal, construindo prédios, regularizando prédios para que esses prédios pudessem ser vendidos por um valor maior. E foi exatamente isso que aconteceu. Você teve a especulação imobiliária provocada pelo capitalismo, tirando da frente todos aqueles que se opunham à expansão do capital. E o mesmo está acontecendo em São Paulo, com todas as pressões em cima do padre Júlio Lancelotti, provocados pelo quê? Pela expansão imobiliária e pela especulação imobiliária. Onde entra a família Bolsonaro nisso tudo? Ora, zona oeste do Rio de Janeiro é onde fica Rio das Pedras. E segundo informações do The Intercept Brasil, depois confirmadas pelo El País, parte das rachadinhas do Flávio Bolsonaro foi usada para a construção de prédios por construtoras de milicianos em Rio das Pedras. Então você tem Marielle Franco se opondo à especulação imobiliária avançada pelas milícias do Rio de Janeiro. E aí você tem dinheiro de Flávio Bolsonaro vindo do gabinete diretamente para a construção de prédios pela milícia do Rio de Janeiro nas áreas onde Marielle Franco estava se opondo a essa especulação. Não estou dizendo que Flávio Bolsonaro é o mandante do caso. Não, mas ele participa disso porque Marielle se opunha a negócios dele na área. Se Marielle saísse de frente, a expansão imobiliária da milícia ficaria mais facilitada, inclusive para Flávio Bolsonaro e para qualquer outro político que tinha negócio ou que tem negócios naquela região. Tá? Por isso que há um envolvimento da família Bolsonaro nesse caso. Porque nós temos que lembrar que duas contas administradas por Adriano da Nóbrega eram abastecidas com o dinheiro das rachadinhas via Fabrício Queiroz. Ponto. Isso é extremamente importante de ser entendido. Flávio participava dessa pressão em cima de Marielle, não diretamente, mas por fazer parte desse negócio, segundo as informações do El País e também do The Intercept Brasil. Rio das Pedras, para vocês terem uma ideia, era reduto do Adriano da Nóbrega, miliciano que perdeu a vida numa operação policial muito estranhíssima na Bahia em 2020. Polícia que era chefiada por quem? Governador Rui Costa, que hoje é ministro da Casa Civil do governo Lula, que faz um trabalho bem meia boca. Bem meia boca, diga-se de passagem. Fica ali com ciúminhos do Haddad, enfim. Adriano da Nóbrega ter sido apagado é muito possível que tenha sido queima de arquivo. A esposa do Adriano da Nóbrega, ou a viúva do Adriano da Nóbrega, revelou em depoimento que o ex-capitão do BOPE tinha 300 imóveis em Rio das Pedras. Ele era um dos principais suspeitos inicialmente de ter comandado o episódio Marielle, mas ele negou todos os envolvimentos e depois nós vimos que de fato não era o Adriano da Nóbrega. Tá? Mas 300 imóveis. E mostra que você tem policiais, você tem políticos e você tem a milícia do Rio de Janeiro envolvidas nesse caso. Os próximos passos da investigação serão para saber, segundo Lauro Jardim do O Globo, quem foram aqueles que obstruíram o avanço da justiça, ou dos investigadores, seja com pistas falsas, depoimentos mentirosos ou até mesmo com corpo mole. Foi por isso que Rivaldo Barbosa, ex-chefe da Polícia Civil do Rio de Janeiro, foi preso, assim como outros integrantes da Polícia Carioca. Não somente Fluminense, né? A polícia ali da cidade, não. A Polícia Carioca. Várias pessoas foram presas. Tá?
Por quê? Porque agora é o momento de ver quem obstruiu. É importante dizer, Bolsonaro obstruiu, até o momento não sabemos disso. Ele fez corpo mole? Possivelmente sim. Com medo? Sim. Há uma chance das investigações, não no caso Marielle, mas dos desdobramentos dessas investigações atingirem os negócios da família Bolsonaro em Rio das Pedras. Porque Rio das Pedras era o principal reduto da família Brazão. Eles tinham postos de gasolina e outras coisas ali. Por isso que a família Bolsonaro teme esse caso Marielle. Porque mostra, pode ser a porta de conclusão para sacramentar a relação direta da família Bolsonaro com as milícias e com o crime organizado no Rio de Janeiro.